Oi, pessoal, voltamos então com mais um vídeo. Então, esse é o terceiro vídeo e último vídeo da série de terapias que se pode fazer com insulina e como fazer com elas, né? Finalizando com o material de contagem de carboidratos, que é o que geralmente as pessoas têm mais dificuldade. No vídeo de hoje eu vou falar sobre metas e vou explicar sobre como se faz a contagem de carboidratos. Lembrando que contagem de carboidrato não é só contar a grama de carboidrato que tem naquele alimento, deveria ser. Mas quando a gente fala contagem de carboidratos, a gente está se referindo a fazer a contagem de bolos correção, bolos alimentação, falar sobre fator de sensibilidade e a relação de insulina-carboidrato. Se você não tem a menor noção do que eu estou falando até agora, eu sugiro você começar no vídeo 1 e 2, porque lá eu comecei do básico, expliquei desde o início para que você pudesse chegar no vídeo de hoje para poder entender com a linguagem e com a complexidade que eu vou poder abordar o vídeo de hoje. Então, não comece o vídeo de hoje jamais sem ter assistido o vídeo 1 e 2. O vídeo 1 e 2 são vídeos pequenos, então eu te sugiro ir primeiro para eles, não se agoniar e ir direto para esse último vídeo, porque senão você pode se perder das informações que seriam um pouco complexas. Agora, se você já maneja bem contagem de carboidratos, talvez você já possa continuar no vídeo e entende bem sobre as insulinas, você pode dar continuidade a partir do vídeo daqui. Bom, eu sou a doutora Lia Lima, sou médica, atuo na área da endocrinologia, que é a área que cuida das glândulas, né, e dos hormônios produzidos pelas glândulas. O hormônio de hoje, nós estamos falando, é a insulina, relacionado com a doença diabetes, e eu expliquei nos outros vídeos que diabetes pode apresentar insulina alta ou baixa, e a gente repõe a insulina quando a doença diabetes já não produz insulina, e aí a necessidade de repor a insulina, somente nessas condições. E os 3 vídeos foram explicando as formas de usar a insulina, com quais os tipos diferentes de insulina, e uma das formas de tratamento de insulina se chama tratamento basal-bolus, no qual eu expliquei várias outras terapias, e uma delas se chama terapia basal-bolus, e na terapia basal-bolus a gente tem que saber fazer algumas estratégias, o médico e o próprio paciente tem que saber dominar isso daí, e muitas vezes ele não consegue entender, porque às vezes é um pouco complexo, ele é bem simples, mas no começo é tanta informação que você fica um pouco perdido. Por isso que eu resolvi fazer 3 vídeos passo a passo, para que você não receba a informação jogada quando a gente já chega no terceiro vídeo, porque você precisa ter uma base antes. E aí fica bem mais fácil, vocês vão ver se assistir o vídeo 1 e 2, que o vídeo de hoje vai ficar bem mais fácil. Vamos começar pelas metas. É essencial que o seu médico converse com você sobre as metas glicêmicas. A gente, em geral, propõe 3 horários ou 3 a 4 horários de meta glicêmica, que o paciente que esteja fazendo o tratamento o tratamento de múltiplas doses de insulina ou o tratamento com bomba de insulina, eles devem averiguar como está a glicemia, pelo menos 4 vezes ao dia. Uma delas é em jejum. Geralmente, pré-refeição e jejum, elas têm metas um pouco parecidas. A de jejum é a mesma do pré-café, então não tem necessidade de fazer o pré-café. Mas aí o pré-almoço e pré-jantar tem que fazer. O pós-refeição, que isso depende também do paciente, do caso, em geral, os adultos, a gente pede, em geral, pós-refeição, a gente chama de pós-prandial, cerca de 2 horas após a refeição, mas em alguns outros casos a gente precisa que seja 1 hora após. E antes de dormir também é um horário que é muito importante a gente estar medindo, para que a gente veja se há necessidade de ajustar o valor daquela glicemia, para que você possa dormir com tranquilidade e evitar uma ou uma hipoglicemia na noite. Nós temos várias sociedades que estudam diabetes, uma delas é a NICE, a outra é a SPAD, a outra a ADA. A ADA, Associação Americana de Diabetes, orienta que a hemoglobina glicada fique abaixo de 7,5. As outras são cada vez mais exigentes, né? Mas a gente, para o diabético tipo 1, eles permitem ficar numa média, a média ser de 7,5. As metas glicêmicas de jejum, em geral, são todas parecidas, tudo de 70 a 100, de forma que abaixo de 70 seria hipoglicemia e acima de 100 estaria no estado de hiperglicemia. No entanto, se for pré-refeição,
até 130, numa média, né, de 70 a 130, a maioria das associações defendem. Após as refeições, umas são mais exigentes, vão de 90 a 160, e outras são um pouco menos exigentes, permitindo até de 90 a 180. E antes de dormir, varia também, de forma que a NICE fica de 70 a 126, SPAD de 70 a 140 e a ADA de 90 a 150. Então, é muito individual, na verdade, não existe uma meta fixa para a maioria da população, é individual mesmo. As associações, elas se posicionam, mas isso você pode, se o paciente tiver muita hipoglicemia noturna, você pode não ser tão exigente na glicemia antes de dormir, e você pode ser mais flexível. Se o paciente, os pós-prandiais dele, após as refeições dele, costumam responder bem, você pode ser mais exigente. Então, assim, vai depender muito de caso a caso e vai depender muito da meta que você quer atingir. Em geral, a gente fica abaixo de 7,5 ou na média de 7, mas fica por aí, elas são muito parecidas, né, as metas glicêmicas. E também de todas as associações, tá certo? Mas vocês entenderam que em jejum a maioria fica entre 70 a 100, antes das refeições de 70 a 130, após as refeições, umas de 90 a 160, outras de 90 até 180, e antes de dormir depende, 70 a 130, 70 a 140 e 70 a 150. Vocês não precisam decorar isso, o que é importante é o seu médico lhe dar suas metas, colocar as suas metas e você ter as suas metas, né? E discutir com ele sobre as suas metas, se você quiser. Mas o médico é que tem que seguir as associações e o valor que é mais adequado para você. E aí, agora, sabendo que se você está fazendo bomba de insulina, se você está fazendo múltiplas doses de insulina, você precisa ter suas metas. Você entendendo também sobre as insulinas que você já está fazendo, que a gente conversou no vídeo 1 e 2. E entender que o tratamento do diabetes tipo 1 é tentar transformar a presença de insulina do seu corpo de uma forma mais fisiológica possível, ou seja, imitando o funcionamento normal do pâncreas. E o funcionamento normal do pâncreas é que ele sempre libera uma quantidade na base, uma quantidade básica, uma quantidade mínima, que a gente chama de basal. E durante as refeições, quando a glicose aumenta, então você vê aqui no gráfico de cima, nós temos o gráfico de glicose e no de baixo nós temos o gráfico de insulina. Então, quando há o aumento da glicose, seja no momento das refeições, o pâncreas ele libera uma maior quantidade de insulina, que logo mais ela se recupera por valor básico. Então, o pâncreas ele está 24 horas liberando insulina em pequenas quantidades, mas quando há um aumento da glicose, o pâncreas produz uma quantidade maior para que essa glicose, que essa glicemia, essa glicose na corrente sanguínea, reduza para um valor de normalidade. A gente chama isso de secreção bifásica da insulina, ou seja, ela tem duas fases, a fase de base e a fase de bolos. Bolos é um nome que a gente dá para dizer que houve uma quantidade oferecida em grande quantidade, mas eu botei o desenho de um bolo para você associar que a insulina, o tratamento de insulina em formato de bolos é feito durante a refeição e a secreção e o uso de insulina para imitar a basal a gente chama de insulina basal. Então, a insulina basal ela é para cobrir o dia inteiro uma quantidade que o pâncreas deveria secretar a insulina, e a terapia em bolos é quando você está administrando insulina quando a sua glicemia aumenta, e isso acontece em geral na fase da refeição. Então, como eu expliquei para vocês, nós temos a insulina, a gente pode usar tanto em formato de bolos, como a gente pode usar a insulina em formato de terapia basal. A basal geralmente é uma base, é uma quantidade, 24 horas, lembra que eu acabei de falar? E o bolos é feito no momento das refeições. Eu acabei de botar até um desenho de um bolinho para você entender que é o momento que o pâncreas libera uma quantidade de insulina para recuperar a glicose que foi aumentada advindo da alimentação. Só que o bolos, ele também se divide em dois tipos de bolos. O bolos correção e o bolos alimentação. Esse nome é o que eu uso, mas na literatura tem vários nomes que você pode usar, mas o sentido é o mesmo. O bolos correção é para corrigir o erro da glicose antes da refeição. E o bolos da alimentação é a quantidade de insulina que você vai dar para cobrir o carboidrato que você vai comer, que vai virar glicose na sua corrente sanguínea. Então, deixa eu explicar de novo.
O bólus, que é o pâncreas, ele libera insulina em formas mais rápidas. Não, ele libera a insulina de uma forma basal, 24 horas, uma pequena quantidade. Mas o pâncreas, ele também, na hora das refeições, em que a glicemia aumenta, essa glicemia precisa ter um valor sempre dentro da faixa de normalidade, ele libera uma maior quantidade de insulina para cobrir essa glicose que aumentou. Essa glicose pode vir da alimentação, e para quem faz uso de insulina, para quem tem diabetes e precisa fazer o uso de insulina, seja na formato de múltiplas doses de insulina com basal bolus, ou seja, na bomba de insulina, você precisa fazer o bolus durante as refeições. Mas durante as refeições, nós temos dois tipos de bolos, o bolus correção e o bolus alimentação. Então, os dois precisam estar presentes para uma refeição. O bolus correção é porque a pessoa que tem diabetes, antes de se alimentar, ele pode estar com a glicemia alterada, já pode estar com a glicose alta. Então, essa glicose aumentada precisa ser corrigida antes de comer. E o bolus alimentação é a quantidade de insulina que precisa por alimento. Uma pessoa que não tem diabetes, ela libera a insulina apenas para a glicose que foi vinda do alimento, porque ela não tem hiperglicemia antes de uma refeição, uma pessoa saudável. Mas uma pessoa diabética, ela pode ter a glicemia antes da refeição aumentada. E aí, se você calcula uma quantidade de insulina apenas para a sua alimentação, talvez ela não vá conseguir diminuir a sua glicose porque você não corrigiu antes. Bom, para a gente calcular o bolus correção, a gente tem um númerozinho, um fator que influencia no cálculo da quantidade de insulina por bolus correção, que se chama fator de sensibilidade. E o bolus alimentação, nós temos também um outro número, que se chama, um outro fator chamado relação insulina-carboidrato, que eu vou estar explicando para vocês. Então, o fator de sensibilidade, ele está relacionado com o bolus correção. Ou seja, esse número vem para ajudar a calcular a insulina que vai corrigir o aumento da glicose antes da refeição. E o bolus alimentação, a gente usa um número chamado relação insulina-carboidrato, que ajuda a calcular a quantidade de insulina que precisa cobrir a quantidade de carboidrato que você vai comer, porque esse carboidrato vai se transformar em glicose e essa glicose vai causar hiperglicemia pela refeição. Então, o bolus alimentação, ele serve para calcular a quantidade de insulina que vai cobrir os carboidratos que vão se transformar em glicose que vieram da alimentação. Enquanto que o bolus correção é uma insulina que você vai administrar para tentar corrigir uma hiperglicemia que está acontecendo antes de uma refeição. Então, lembra, gente, que a gente tem o uso de insulina em formato basal, no tratamento basal bolus, e a gente tem a insulina em formato de bolus. No bolus, a gente tem dois tipos que precisam ser calculados, o correção e a alimentação. Então, o bolus final, a dose final que você vai dar de insulina vai ser o bolus correção mais o bolus alimentação. Você tem que calcular os dois, somar, administrar para depois fazer a sua alimentação com tranquilidade. E eu vou explicar para vocês cada um como é que faz, o que é fator de sensibilidade, a relação insulina-carboidrato. Não fiquem preocupados, não terminei por aqui. Então, o bolus correção serve para a gente calcula uma quantidade de insulina para ser dada se a pessoa tiver com a hiperglicemia antes da refeição. Por quê? Porque eu vou calcular uma quantidade de insulina para a quantidade de carboidrato que eu vou comer, e se eu tiver com uma glicose aumentada antes da minha alimentação, aquele valor que eu dei para a quantidade de carboidrato que eu comi não vai ser suficiente. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é deixar a minha glicose igual de uma pessoa normal. É deixar a minha glicose dentro da faixa etária de normalidade. E, em geral, as metas ficam entre 70 a 130, 70 a 120, depende muito de qual a dose que o seu médico lhe deu como meta. O fator de sensibilidade é um número que ajuda a gente a calcular. E lembrar que uma correção pode ser feita antes da refeição, após as refeições e qualquer outro horário. Então, aqui o bolus refeição é feito junto, é a soma do bolus correção mais o bolus alimentação que eu mostrei no slide anterior. Ó. Então, o bolus para um alimento, para uma refeição, a gente soma o bolus correção mais o bolus alimentação. Mas isso não significa que eu só faço corrigir a minha glicose antes da refeição. Eu posso corrigir vários horários.
eu posso corrigir numa hiperglicemia que se deu por um estresse, eu posso corrigir antes de dormir, eu posso corrigir após as refeições, e o médico que vai dizer qual o horário que precisa ser feito. Então, não é porque você pode corrigir, que eu vou ensinar vocês a corrigir, que vocês vão sair corrigindo na hora que quer, porque às vezes o excesso de correção faz com que a pessoa acabe misturando várias insulinas ao dia. Então, você corrigiu, sobrou um pouquinho de insulina, daqui a 2 horas ainda tem resto de insulina no seu corpo, aí você corrigiu de novo, aí esse valor que você corrigiu pela segunda vez, somou com o resquício de insulina que tinha no seu corpo de uma correção anterior, e você teve uma hipoglicemia. Então, não é assim, não se pode ficar corrigindo o tempo inteiro, se corrige com a orientação do médico, nos horários que ele orienta você está corrigindo, ou se por acaso você está tendo uma hiperglicemia sempre em um horário fixo que você observou, você fala para o seu médico e antes de fazer essa correção, você pergunta a ele se você pode estar fazendo isso com segurança. Bom, vamos então aprender a calcular o bônus correção, que tal? Então, o bônus correção, ele é feito através de um valor chamado fator de sensibilidade. O fator de sensibilidade é a quantidade de glicemia que uma unidade de insulina é capaz de reduzir. Deixa eu explicar para vocês mais ou menos assim. Se o meu fator de sensibilidade é 1/50, significa que uma unidade de insulina consegue reduzir 50 miligramas de decilitro para aquela pessoa. Então, o fator de sensibilidade é como é no corpo dela, como é que uma unidade de insulina baixa de glicemia. Glicemia é a quantidade de glicose no sangue. Vocês entenderam? Então, o fator de sensibilidade, ele é individual, porque cada pessoa, essa insulina funciona de um jeito diferente. Para algumas pessoas fica de 1/40, 1/50, 1/60. Depende. E também depende de cada horário e depende também de fases da vida. Depende muito. Tem gente que a sensibilidade para a insulina, ou seja, que eles são muito sensíveis à insulina, uma unidade consegue baixar muita insulina. Uma unidade consegue baixar muita glicemia. Enquanto que tem gente que tem uma dificuldade muito grande dessa insulina funcionar, uma unidade de insulina vai baixar pequenas quantidades de glicemia. Então, isso é individual e depende também da fase da vida, uso de medicações e, às vezes, até durante o dia varia o fator de sensibilidade. Em geral, o médico começa com valor fixo e, em geral, ela começa com valor fixo, né? E a gente vai ajustando de acordo com o que o paciente vem falando para a gente, de acordo com o que o médico vai acompanhando os resultados com o uso do fator de sensibilidade. Então, vamos ver aqui. Esse caso desse indivíduo, a gente usa nesse vídeo inteiro, tá certo? O indivíduo tem 26 anos, ele tem diabetes tipo 1, vamos supor, há 8 anos, e está apresentando a glicemia antes da refeição de 150 miligramas por decilitro. Ele está em jejum, programando fazer o desjejum, que seria o café da manhã dele. Então, pré-refeição e jejum dele está 150, que não está bom, está fora da meta, concorda? E as metas dele, a meta de jejum seria 100, instituída pelo médico, e antes da refeição, 120. Após a refeição, 2 horas após, pediu para que fosse até 160, e antes de dormir, 120. Esse paciente pode comer sem corrigir, ou ele precisa corrigir? Lembre que o bônus refeição é a quantidade que eu preciso corrigir para que a minha glicose volte para os meus valores de meta antes da refeição, um valor dentro da normalidade. Então, o pré-prandial, antes da refeição instituído pelo médico, foi 120. O paciente está com 150. Então, ele precisa corrigir para poder ir comer? Sim, ele precisa corrigir. Ele precisa corrigir quanto? Ele precisa corrigir 30, que é 150 menos 120. Essa é a quantidade, 30 miligramas por decilitro, essa é a quantidade que ele precisa corrigir, né? Então, quanto de insulina é suficiente para baixar 30? A gente vai descobrir, vai depender do fator de sensibilidade dele. Quanto que uma unidade baixa nele? Não sei. Aí ele vai ter que saber esse valor de fator de sensibilidade e fazer uma regra de 3 simples e aí calcular a quantidade de insulina que ele pode dar para baixar aquela quantidade de glicemia. Lembre que a quantidade de glicemia é a variação da glicemia que está
menos a glicemia meta, vai dar essa variação, é essa variação aqui que eu tenho que baixar. Então, existe uma tabela que faz com que ajuda os médicos a estarem tendo a ideia do fator de sensibilidade, que costuma ser uma média para aquela idade, tá certo? Como também ele pode usar uma fórmula que seria 1.800 dividido pela dose total diária de insulina que ele faz uso em adultos, e em criança 2.000 dividido pela dose total diária que essa criança faz de insulina ao dia. Mas ele também pode seguir a tabela, no qual, pela idade de 2 anos, uma unidade de insulina consegue reduzir grandes quantidades de glicose, de glicemia. 3 a 5 anos, uma unidade de insulina vai cada vez mais diminuindo esse valor, enquanto que em adultos, uma unidade de insulina pode ficar de 25 a 75. De forma geral, que os médicos para adulto, quando a pessoa não sabe o seu fator de sensibilidade, ele pega e faz de 1 para 50 para a população e vai tentando ajustar de acordo com os resultados nos retornos que ele vai anotando dessas glicemias, dessas correções. Bom, à medida que o paciente precisa, se uma unidade de insulina baixa muita quantidade de glicose, né? Se uma unidade de insulina baixa muita quantidade de glicose, significa que o paciente ele é bem sensível, né, àquela insulina. Mas se eu preciso de muita quantidade, esse valor é menor, significa que uma unidade de insulina baixa menores variações, e aí a pessoa tem uma maior resistência à função daquela insulina, né? Não é tão sensível. Então, a resistência ela é maior quando o fator de sensibilidade é menor. Eu espero que vocês tenham entendido. Porque aqui é quanto que uma unidade de insulina baixaria de variação de glicemia. Aqui de 300 a 500. Nossa, uma unidade baixa tudo isso? Pode baixar tudo isso em crianças menores de 2 anos. Então, eles são muito sensíveis. Enquanto que o adulto, uma unidade de insulina pode baixar de 25 a 75, de forma que cada vez uma unidade não cobre grande quantidade de variação de glicemia. Ou seja, tem uma resistência maior, tá certo? E à medida que o paciente vai se observando, vai vendo que vai precisando de mais ou de menos insulina em determinados horários, e divide com o médico a sua experiência, vai ajudando o médico a acertar a quantidade do fator de insulina. Então, vamos voltar para aquele nosso paciente, que ele tem 26 anos, diabetes com mais ou menos 8 anos, e a glicemia pré-refeição dele está 150, enquanto a meta que a gente tinha falado tinha que ser 120. O fator de sensibilidade dele é de 1 para 60. A pergunta é, precisa corrigir antes de calcular o bônus alimentação? A gente está tentando calcular um bônus correção. Precisa fazer o bônus correção? Sim, precisa, porque a meta é 120, então não está na meta. Quanto que não está na meta? Tá, como é que eu sei quanto que eu preciso chegar? É a glicemia atual, que é 150, menos a glicemia meta, que é 120, deu 30 miligramas por decilitro. Eu sei que o fator de sensibilidade daquele indivíduo, que uma unidade de insulina baixa 60. Se eu quero baixar 30, X é a quantidade de insulina que eu vou dar. Então, é uma regra de 3 simples que a gente faz para calcular a quantidade de insulina para ser dada para fazer a correção. Então, se uma unidade de insulina baixa 60, quanto de insulina vai baixar 30? Então, X é igual a 30 dividido por 60, vai ser meia unidade de insulina para dar para esse paciente. Eu botei esse caso de meia unidade para lembrar para vocês que alguns pacientes, eles usam seringas, outros usam canetas e outros usam bomba. Aí, na bomba de insulina, ela calcula e ela consegue fazer a dose de acordo com a quantidade necessária. Mas a múltiplas doses de insulina, quando se usa caneta, algumas canetas é de 1 em 1 unidade. E algumas seringas de 2 em 2. E só para lembrar para vocês, se isso estiver acontecendo com frequência, é importante existem as canetas de meia unidade, então fale com o seu médico, ele prescreve para você. E falar com o médico também, se você está fazendo uso de seringa, se há a possibilidade de fazer o cálculo de meia unidade ou trocar por seringas ou por canetas, né? Fica mais seguro, para não usar doses muito elevadas. Bom, se você não quer fazer regra de 3, existe a possibilidade de você decorar uma fórmula. A fórmula nada mais é do que a regra de 3 prontas, que é o quê? É a glicemia atual menos a glicemia meta dividido pelo número do fator de sensibilidade. Então, seria o quê? 30, naquele caso, que ele tinha que... Não era 150 menos 120? Então, dá 30, dividido pelo fator de sensibilidade, que é 60 desse paciente. Então, X é a glicemia atual menos a glicemia meta, dividido pelo fator de sensibilidade, para que você não tenha que fazer todo esse raciocínio.
É muito importante você saber fazer esse raciocínio e não ficar dependente da fórmula, mas a fórmula resolve, caso você não tenha saco de ficar fazendo regra de 3, está tudo bem, é a mesma coisa. Vamos fazer outros exercícios, porque aí eu tenho casos diferentes aqui e a gente pode refletir sobre como manejar, tá? Então, esse paciente sempre é o mesmo indivíduo de 26 anos com diabetes tipo 1 há 8 anos. Nesse caso, a glicemia de pré-prandial antes da refeição dele está 120. Aí o fator de sensibilidade dele é 140 e ele está programando tomar café. A glicemia de jejum dele é 120 e a meta dele é 120. Gente, precisa fazer o bônus correção? Não. Então, ele vai programar a alimentação dele, vai fazer só o bônus da alimentação. O outro caso, esse mesmo indivíduo acordou com a glicemia de 200. A fator de sensibilidade dele é de 1 para 40. Antes da refeição, está 200. A meta dele antes da refeição é 120. Ele precisa corrigir? Precisa corrigir, não está 120. Então, vamos fazer pela fórmula? A fórmula é 200, que é a glicemia atual, menos a glicemia meta, que é 120, dividido pelo fator de sensibilidade, que é 40. Então, 200 menos 120 dá 80, dividido por 40, dá 2 unidades que ele vai ter que dar no bônus correção, para que essa quantidade de insulina sirva apenas para corrigir, corrigir para que não tenha uma hiperglicemia na refeição. O próximo caso, esse mesmo indivíduo, ele está em jejum com a glicemia de 184 e antes da refeição. E ele está programando tomar café da manhã e o fator de sensibilidade dele é 1 para 40. Gente, precisa corrigir? Precisa corrigir. 184 não é 120. Então, a gente pega 184 menos 120, deu 64. O fator de sensibilidade é 40, a gente divide pelo fator de sensibilidade, deu 1,6 unidades. E eu fiz de propósito, porque o que eu quero dizer para vocês é que quando dá acima em números quebrados, quando é acima de 5, a gente arredonda para mais, quando é abaixo de 5, a gente arredonda para menos. Quando é exatamente, né, quando é acima quando eu digo 5, é meio, né, 0,5. Então, 1,5, acima disso, 6, 7, 8, 9, a gente arredonda para mais. E quando é menos de 1,5, a gente arredonda para menos. 1,4, 1,3, 1,2, 1,1, a gente arredonda para 1, tá bom? E é importante, se for 1,5, se for 1,5, é importante ter a caneta de meio. E quem faz bomba não precisa calcular, não precisa dizer que a bomba bota a quantidade correta. Mas quem faz insulinas com múltiplas doses, é bom ter a canetinha de meio que vai ajudar. Vamos continuar. Esse mesmo paciente, nesse caso, a glicemia dele antes da refeição está 70. E ele quer tomar o café da manhã dele. A gente pergunta, precisa corrigir ou não precisa corrigir? A meta dele é 120 para o café da manhã. Mas vocês esqueceram que existe uma meta mínima e uma meta máxima. A meta mínima é de 70 a 120. Ele está dentro da meta. Então, ele não precisa corrigir. Ele pode se alimentar e calcular o bônus apenas. O bônus total vai ser apenas o bônus da alimentação. Esse outro paciente, o mesmo paciente está com 26 anos, diabetes com 8 anos, a glicemia dele antes da refeição está 64. E ele está programando o café da manhã e o fator de sensibilidade dele está para 1 para 40. Ele precisa corrigir sim ou não? A meta dele é de 70 a 120, ele está abaixo da meta. Então, ele precisa corrigir ou não precisa corrigir? Sim, ele precisa corrigir, mas ele precisa corrigir a hipoglicemia. E a correção da hipoglicemia não é com o uso de insulina. Então, essa correção não é feita em formato de bolos com uso de insulina. É uma correção para aumentar essa glicose, né? Ele pode estar com sintomas ou sem sintomas. Se ele está abaixo da meta, ele deveria corrigir essa hipoglicemia, tá certo? Então, qual é a orientação de correção de hipoglicemia? Ele vai consumir 15 gramas de carboidrato, vai aguardar 15 minutinhos e vai medir a glicemia dele. Se ele já voltou para a meta, que seria de 70 a 120, a meta pré-refeição, ele precisa agora ajeitar? Não, ele está dentro da meta. Então, ele vai programar uma alimentação daqui a meia hora e vai calcular o bônus da alimentação apenas para... Não vai fazer bônus correção. Por quê? Porque ele voltou para a meta. Então, o paciente que está abaixo da meta vai corrigir esse valor abaixo da meta para voltar para a meta e depois de meia hora ele vai programar uma alimentação
ele vai calcular quanto de insulina? Apenas a quantidade de insulina para o alimento que ele vai comer. Não vai precisar fazer bolos correção. Espero que vocês tenham entendido. O paciente está abaixo da meta, ele vai fazer uma manobra de correção, que é a ingesta de 15 gramas de carboidrato, para que ele volte para a meta, e aí sim, meia hora depois, ele pode programar uma alimentação, e o bônus total, que é o bônus correção mais o bônus alimentação, nesse caso não vai precisar do bônus correção. Por quê? Porque ele já voltou para a meta. Então, ele só vai precisar do bônus alimentação, que eu vou ensinar vocês em seguida. Entre a orientação para o tratamento de hipoglicemia é fazer a ingesta de 15 gramas de carboidrato, aguarda 15 minutos e faz o destro, faz a ponta de dedo. Se ela tiver voltado para a meta, daqui a meia hora você programa uma refeição. Se ela não tiver voltado para a meta, se ela continuar baixa, você faz de novo outra ingesta de 15 gramas de carboidrato e depois de 15 minutos você mede de novo a sua glicemia. Se não voltou para a meta, também faz outra ingesta de 15 gramas de carboidrato e assim até chegar na meta, tá bom? Alimentos que contêm 15 gramas de carboidrato seriam uma colher de sopa rasa de açúcar com água, de açúcar de açúcar de cozinha mesmo, sacarose. Ou um copo de 150 ml de refrigerante não dietético, né, com açúcar, que seria um copo pequeno, ou 150 ml de suco de laranja, um copo pequeno, ou 3 balas de caramelo, equivaleria a 15 gramas de carboidrato. Bom, gente, vocês entenderam o bônus correção, e eu só voltei aqui para explicar para vocês que não faça correções em qualquer outro horário. Não é porque que existe o bônus correção que você vai sair corrigindo qualquer hiperglicemia. O médico ele vai identificar e junto com você ele vai te orientar se precisa fazer após a refeição, se precisa fazer em outros horários, antes de dormir ou não. Mas o que eu estou ensinando para vocês é a contagem de carboidrato. E a contagem de carboidrato é um nome que a gente dá para uma estratégia que a gente faz, uma programação de cálculo de insulina que precisa ser dado antes de comer. Então, nesse caso, que eu estou ensinando vocês a fazer contagem de carboidrato, a quantidade de insulina que a gente vai calcular para uma alimentação. Então, a gente, nesse caso aqui, vai estar focado em corrigir apenas antes da refeição, porque o nosso cálculo de bônus correção está sendo por um alimento. Tudo bem? E se você notar que está tendo hiperglicemia em outros momentos, é importante você documentar para o seu médico e ele orientar se há necessidade de corrigir, com quanto tempo de intervalo você faz, porque, como eu expliquei, existe um risco de ter associação de insulina prévia junto com a insulina que você vai corrigir e a dose ser maior do que você estava programando e você tem uma hipoglicemia desnecessária. Bom, gente, então agora já aprendemos a calcular o bônus correção. E lembra que o bônus total é a soma do bônus correção mais o bônus alimentação. Eu ensinei para vocês que o bônus correção nem sempre é necessário. É só quando ele está acima da meta. Eu ensinei para vocês a fórmula, ensinei para vocês o que era fator de sensibilidade. Agora nós vamos aprender a calcular o bônus alimentação, que ele é calculado através de um número também, de um fator, que se chama relação insulina-carboidrato, que seria o quê? É a relação que a insulina tem com o carboidrato. Quanto? É a quantidade de carboidrato de uma alimentação que a gente programou. Então, quanto é a quantidade de carboidrato que está ali naquele alimento que uma unidade de insulina é capaz de reduzir. É um nome que fica difícil de entender, mas é muito simples. Quanto que uma unidade de insulina é capaz de diminuir em gramas de carboidrato. Lembre, gente, que o fator de sensibilidade ele está relacionado com a quantidade de glicemia, com aquele valor, com aquela variação da glicose que a gente precisa atingir a meta. Enquanto que o bônus alimentação, ele está muito relacionado com a quantidade em gramas de carboidrato. Então, o bônus de correção, a gente corrige a glicose. Então, a gente calcula uma quantidade de insulina para baixar a glicose. Enquanto que o bônus alimentação, a gente calcula uma insulina para cobrir os carboidratos. Claro que indiretamente, esses carboidratos vão se transformar em glicose e essa glicose vai aumentar na corrente sanguínea e vai aumentar a glicemia. Mas o cálculo é feito para a quantidade em gramas de carboidrato,
tá certo? Então, quando eu falo fator de sensibilidade, eu estou falando em hiperglicemia antes das refeições, e aquela unidade de insulina é capaz de baixar a glicemia, que seria a glicose na corrente sanguínea. A relação de insulina-carboidrato é um outro número, que seria a quantidade que uma unidade de insulina consegue cobrir, consegue suportar em gramas de carboidrato daquele alimento. Vamos aprender a calcular? Então, voltando para vocês, para aquela tabelinha, agora ela toda completa, também nós podemos pescar um valor para a média da idade. Então, até 2 anos, a relação insulina-carboidrato fica, uma unidade de insulina cobre cerca de 40 a 50 gramas de carboidrato. Ou seja, uma unidade de insulina cobre uma grande quantidade de carboidrato numa refeição. De 3 a 5 anos, uma unidade de insulina cobre cerca de 40. De 6 a 8 anos, uma unidade de insulina cobre cerca de 30 gramas de carboidrato. De 9 a 11, uma unidade de insulina costuma cobrir 20 gramas de carboidrato. De 12 a 13 anos, de 12 a 15 gramas de carboidrato. E acima de 14 anos, para os adultos, uma unidade de insulina cobre cerca de 10 gramas de carboidrato. Veja que à medida que a pessoa vai ganhando idade, uma unidade de insulina vai cobrindo cada vez menos gramas de carboidrato, tá certo? Então, para uma pessoa que não sabe a sua relação de insulina-carboidrato e está iniciando a estratégia de basar bolos com contagem de carboidrato, você pode usar o número de 1 para 10, né? O valor mágico de 1 para 10. Também, uma outra forma de calcular é a relação insulina-carboidrato, é uma fórmula chamada 500, dividido pela dose total de insulina ao dia que aquele indivíduo adulto faz, tá bom? Então, quanto maior a quantidade, quanto maior o número da relação insulina-carboidrato, significa que uma unidade de insulina cobre grandes quantidades de carboidrato. E aí, ela consegue funcionar muito bem. À medida que a gente vai ficando mais velho, uma unidade de insulina vai cobrindo cada vez menos gramas de carboidrato. Bom, vamos voltar para aquele nosso paciente de 26 anos, diabetes tipo 1 a 8 anos, em que a glicemia dele pré-café da manhã estava 120 e ele queria tomar café da manhã. Nesse caso aqui, agora a gente já vai calcular o bônus total. Por quê? Porque a gente já sabe calcular o bônus correção e o bônus refeição. Vamos saber como é que a gente faz? Então, gente, se a glicemia dele está 120, a meta pré-refeição é 120. Ele precisa fazer bônus correção? Não, não precisa. Quantos de insulina eu preciso dar para corrigir? Nada. Agora, ele vai se alimentar. O que ele vai se alimentar? Ele vai se alimentar café com leite, 100 ml, um pão francês naquele café da manhã, uma xícara de manhã e de mamão. E aí, o café com leite, como a quantidade de carboidrato é muito, muito pequena, a gente desconsidera. O pão francês, uma unidade, dá cerca de 25 gramas de carboidrato. Uma xícara de mamão, cerca de 15 gramas. E somado, ele vai consumir na refeição dele, que está aqui ilustrado pela foto. E eu quero que vocês desprezem esse ovo que está no pão, porque ele não vai comer esse ovo. Foi só a foto que eu consegui encontrar para ilustrar para vocês o que eu tô programando. E nessa programação aqui, ele está consumindo cerca de 40 gramas. Se ele comer o ovo ou não comer o ovo, a quantidade de carboidrato é a mesma, porque o ovo, ele é também desprezado. Em geral, as misturas, que é pão, ovo, carne, leite, pão, ovo, carne, peixe e até mesmo leite, a gente despreza a quantidade de carboidrato, porque é pequena. Então, mesmo se ele comesse esse ovo, a quantidade total de carboidrato dessa refeição seria uma média de 40 gramas. O fator da relação insulina-carboidrato dele é que uma unidade de insulina baixa 40 gramas de carboidrato. É bastante, né? Lembra que eu falei que adultos, em geral, é 1 para 10? Mas eu botei 1 para 40 só para ser boazinha para vocês, para que o número ficasse facinho de calcular. Então, se uma unidade nesse indivíduo cobre 40 gramas de carboidrato, e eu tenho 40 gramas na minha refeição, quanto vai ser o meu bônus da alimentação? Vai ser uma unidade. Então, qual vai ser o total do bônus que eu vou ter que dar para esse paciente?
vai ser 0 do bônus correção, mais 1 do bônus alimentação, que deu o total de 1. Então, ele vai aplicar 1 unidade de insulina e 15 minutos após, ele vai fazer a refeição dele. Por que eu estou falando 15 minutos após? Porque nos vídeos passados eu expliquei para vocês, se você faz uso de análogos ultra rápidos, né, de insulina, faz uso de análogos com insulina ultra rápida, 15 minutos depois ela está fazendo a ação dela. Então você come, não, você aplica, espera 15 minutos e programa a sua refeição. Agora vamos para esse paciente que vai almoçar. É o mesmo, ele resolveu ir almoçar e antes da refeição dele estava 200. E aí, o fator de sensibilidade 1 para 40 e a relação insulina-carboidrato 1 para 30. Ele precisa fazer bônus correção? Precisa. A meta pré-refeição dele é 120. Então, como é que a gente faz o cálculo do bônus correção? A diferença, né, da glicemia atual para a meta, então 200 menos 120, dividido pelo fator de sensibilidade, que é 40. Então, 200 menos 120 dá 80, dividido pelo fator de sensibilidade dele, que é 40. 2 unidades de insulina eu tenho que dar apenas para corrigir a glicemia dele. Aí, agora, e o bônus alimentação? O bônus alimentação, a gente tem que saber quantas gramas de carboidrato tem na alimentação dele e tem que saber quanto é que é a relação insulina-carboidrato. A relação insulina-carboidrato dele é de 1 para 30. E nesse pratinho dele, ele vai consumir 3 colheres de arroz, 2 conchas de feijão, salada, carne e um suco de laranja. A salada é uma quantidade muito baixa de carboidrato, a gente despreza. E lembra que eu falei para vocês que carne, ave, peixes, esses alimentos hiperproteicos, a gente também despreza, não calcula. Então, 3 colheres de sopa de arroz dá cerca de 21 gramas de carboidrato no arroz. 2 conchas médias de sopa de feijão dá cerca de 36 gramas. E o suco de laranja, a gente não pode esquecer de calcular o suco. Em 200 ml tem cerca de 20 gramas, fazendo com que naquela refeição tenha 77 gramas de carboidrato. Tudo bem, nesse indivíduo, 1 unidade de insulina cobre 30 gramas de carboidrato, só que ele está consumindo 77, é uma regrinha de 3. Então, X é igual a 77 dividido por 30, porque eu faço a regrinha de 3 e deu 3 unidades. Lia, eu não quero também fazer regra de 3, é simplesmente uma fórmula. A fórmula é o quê? É o total de carboidrato da refeição dividido pelo valor da relação carboidrato-insulina. Então, eu poderia muito bem pegar só 77 dividido por 30, que eu ia encontrar o valor de insulina para o bônus alimentação. Então, dá 3 unidades, tá bom? Dá 77 dividido por 30, dá 2,56. Como o 6 é 56, se aproxima, acima do meio, que eu expliquei para vocês, a gente arredonda para mais, dá 3 unidades. Então, o bônus total vai ser 2 unidades do bônus correção, mais 3 unidades do bônus alimentação, dando um total de 5 unidades para ele aplicar, e 15 minutos depois ele pode ir fazer a refeição dele. Gente, vamos para outro caso. Esse mesmo paciente a glicemia dele está 54, ele não está sentindo nada, e ele quer tomar o cafezinho dele da manhã. Então, eu preciso corrigir? Preciso corrigir para a meta aumentar essa glicose. Eu só não vou corrigir com insulina. Então, o que eu vou fazer? Eu vou corrigir essa hipoglicemia. Eu vou fazer o consumo de 15 gramas de glicose. Depois de 15 minutos, eu faço a ponta de dedo, vejo se eu voltei para a meta. Se eu não voltei para a meta, eu repito essa prática de 15 em 15 minutos, consumindo 15 gramas de glicose. E depois que eu voltar para a meta, eu posso, sim, programar uma alimentação. E essa alimentação eu vou saber quantas gramas de carboidrato tem e posso calcular o bônus dele apenas com o bônus da alimentação, através da relação insulina-carboidrato. Os alimentos que possuem 15 gramas de carboidrato é uma colher de sopa rasa de açúcar com água, ou 150 ml de refrigerante regular, que não é o diet, ou 150 ml de suco de laranja, ou 3 balas de caramelo. Gente, resumindo, para a gente calcular o bônus durante a refeição do nosso paciente, a gente soma o bônus correção com o bônus da alimentação, se for necessário. A primeira coisa que o paciente vai fazer é a glicosezinha dele. Se tiver acima da meta, eu diminuo do valor da meta, e essa diferença eu divido pelo fator de sensibilidade, que é a fórmula, né, do bônus correção,
é a diferença das glicemias, dividido pelo fator de sensibilidade, e eu já tenho aí a quantidade de insulina por bolus correção, apenas se o paciente tiver com a glicemia acima da meta, porque se estiver abaixo, eu não posso dar insulina. E para calcular o bolus alimentação, é a quantidade em gramas de carboidrato dividido pela relação carboidrato-insulina, que vai dizer a quantidade de insulina que eu preciso usar para cobrir a quantidade de carboidrato que tem no alimento. Então, o bolus total, o bolus daquela refeição, é o bolus correção mais o bolus alimentação, sendo que o correção só vai ser feito se for necessário. Se uma alimentação do indivíduo não tiver nenhuma grama de carboidrato, é claro, não vai fazer o bolus alimentação também. Gente, existem alguns aplicativos que ajudam a gente a fazer os cálculos, né, de contagem de carboidrato, contagem, inclusive dos bolos, e também aplicativo que diz a quantidade de carboidrato em determinados alimentos. Então, o manual de contagem de carboidrato da Sociedade Brasileira de Diabetes, ele está disponível nesse link aqui de baixo, que você pode estar copiando, e você pode estar baixando, e você pode estar imprimindo, no qual lá vai estar dizendo quais são os alimentos e quantas gramas de cada alimento, quantas gramas de carboidrato tem em cada alimento. Ou então você pode usar em formato de aplicativo e baixar, e se cadastrar, e colocar o alimento, e ele vai estar dizendo quantas gramas de carboidrato possui. Então, se você é da época de não usar celular, não se dá muito bem, você pode estar imprimindo o manual e ter em casa. Se você é da época que gosta de usar a tecnologia a seu favor, pode estar baixando a contagem de carboidratos da Sociedade Brasileira de Diabetes. Nesse manual deles, explica tudo que eu expliquei para vocês aqui, como é que faz bolos correção, bolos alimentação, o que é fator de sensibilidade em relação ao carboidrato e insulina. O Fat Secret é outro aplicativo que você coloca qual o alimento que você está comendo e a quantidade, e ele já vai dar uma quantidade em gramas de carboidrato que você está consumindo, e ele vai te ajudar também a dizer a quantidade de gramas que você está consumindo no alimento para poder calcular o seu bolus alimentação. E o Glic, ele é mais completo, né? Então, a gente usa muito o Glic para as pessoas que fazem a terapia basal bolos, porque lá no Glic, ele vai pedir quais são os seus valores de meta, isso em cada horário, pós-refeição, pré-refeição, antes de dormir e em jejum. Ele vai pedir qual o seu valor de fator de sensibilidade em relação ao carboidrato e insulina. E ele vai pedir também a quantidade da glicemia antes da refeição, para saber se precisa ou não corrigir. Agora, se por acaso você não tem uma forma de medir o seu destro, se você naquele momento não está conseguindo fazer a ponta de dedo, ele permite que você faça pelo menos o bolus alimentação e não faça a correção mesmo que... Porque se você não medir o seu dedinho, quanto está a glicemia no dedinho, pelo menos você vai botar um uso de insulina para cobrir pelo menos o que você vai comer, tá certo? Mas o ideal é fazer perfeitinho. Mas a gente nunca sabe, pode correr o risco de você não ter fita, de você não ter como saber como está a sua glicose naquele momento. Então, ele permite que você faça o cálculo do bolus total só com a alimentação, se for necessário. O Glic, ele não pede também a quantidade em gramas de alimento, ele pede que você diga o que você vai comer, e assim como os outros aplicativos, ele calcula a quantidade em gramas que tem naquele alimento que você está dizendo, tá bom? Então, o Glic, ele é bem completo, agora precisa que você tenha todos esses valores. O seu médico, ele também pode ser cadastrado no Glic, e ele pode fazer essa prescrição para você. Você é cadastrado, você cadastra o seu médico para lhe acompanhar, e lá na prescrição sua, ele coloca o seu fator de sensibilidade, suas metas, relação carboidrato e insulina, e você fica responsável de colocar a sua glicemia pré-refeição, para saber se precisa do bolo de correção, e você fica responsável também, você fica responsável só disso, porque aí o resto ele calcula. Você precisa dizer o que você vai comer, é verdade. Você precisa dizer o que você vai comer, que aí ele calcula a quantidade em gramas que tem naquele alimento e já calcula o bolus alimentação, calculando o bolus total para aquela refeição. Você aplica e após 15 minutos, se você estiver usando as insulinas análogas ultra rápidas, você pode fazer a sua refeição. Gente, o que tem de assuntos para falar para vocês sobre uso de insulina antes das refeições, tem muito mais coisa. Existe também a quantidade de insulina que você pode dar para gordura. A pessoa que faz uso de insulina, ou faz uso de insulina, de reposição de insulina através de bomba,
de infusão contínua, né, de sistema de infusão contínua, que é a bomba de insulina, ela também pode fazer umas estratégias diferentes, como o bônus estendido, a onda dupla. Isso tudo são situações mais aprofundadas, que se você chegar até aqui, você já está sabendo 90% das coisas. Se você aprender, se você até aqui, chegou até aqui, e se concentrar em saber qual o seu fator de sensibilidade, o melhor no seu corpo, e nos horários, nos melhores horários, que eles variam de acordo com o horário, de acordo com a idade, de acordo com a fase da vida, se você ficar focado em ajudar a resolver pelo menos isso, a ter esses fatores corretinhos, você já andou 90%, já resolveu 90% da terapia basal bolus. Enquanto que essas outras coisas a gente vê em outros vídeos, porque acredito que aqui é a grande diferença. Se você tivesse conhecimento, você já tem 90% do conhecimento que você precisa ter para ter um tratamento de sucesso. Então, tratamento de sucesso, não adianta os médicos ficar fazendo um monte de cálculo, tá te dando um monte de número, tá acreditando que tá te dando a melhor insulina, tá acreditando que você tá fazendo uso da terapia mais moderna, tá confiante que você tá usando aplicativos, se você não sabe da raiz de onde vem tudo. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham assimilado. Se vocês acharam que ficou difícil, acho que se você assistir o vídeo mais uma vez, fazer os exercícios, dar um pause, tenta calcular sozinha, faz as regras de teste sozinha, você vai ver que é bem simples. Não mudem os fatores de sensibilidade, nem a relação carboidrato-insulina, só de acordo com a tabela que eu dei, esses valores que eu dei para vocês. Conversem sempre com o médico de vocês, porque aqui a ideia é ensinar vocês a calcular e não fazer mudança de terapia, tá bom? Um beijo bem grande, não deixa de colocar aqui embaixo a sua avaliação, se você gostou desse vídeo. E se você gostou, não deixe de compartilhar para a turma do diabetes tipo 1 ou para quem está fazendo diabetes tipo 2, fazendo terapia basal bolus, tá bom? Que isso pode ajudar bastante. E eu espero que vocês tenham gostado, de verdade. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.